Olá, Cássia. Olá a todos. Boa noite. O nosso convidado já chegou aqui, deixa eu ver. Já chegou, Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Deixa eu ver aqui, eu tenho que ir só agora. Olá, pessoal. Deixa eu ver aqui, sou eu, Matheus, que tenho que mandar um convite para você ou você manda para mim? Agora eu não tô lembrada, hein? Acho que sou eu, né? Deixa eu ver aqui. Peraí. Isso. Tô aguardando o Matheus. Boa noite a todos. Oi? Aí, eu falei assim, sou eu ou você que tem que mandar o convite? Sou eu, né, Matheus? Não, eu peço para solicitar. Eu tava. Sim. Pois é, Sim. mas é engraçado que eu vi a solicitação e depois não vi mais. Aí eu pedi. Ah, Não sei se tá você bom. viu também que eu pedi. Deu certo. O importante é Rolou. isso. Seja Sim. bem-vindo, Matheus. É uma Obrigado. honra, tá? Estar com você aqui, com nossos convidados. Tem, sim, um grupo grande vindo por você, fico feliz. Então, uma boa noite a todos os convidados do Matheus, aos nossos convidados do Instituto, né? O pessoal aqui é bem participativo, viu, Matheus? Então, nós temos várias Legal. perguntas e já tem uma turminha aí. Ó, Larissa, minha pergunta vai ser respondida, né? Vai ser. Ela já está com perguntinha aí. Eu vou ficar bem atenta para que eu possa ler essas perguntas e a gente possa aproveitar o máximo possível do seu conhecimento, da sua vivência profissional. Ó, meu pai está aqui prestigiando a gente. Oi, pai. Opa! Já tira o chapéu aqui. Oh. E assim, a gente sempre dá uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Sim. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal. Nós temos um grupinho aqui, Matheus, ó, de Goiás, você é de Brasília, temos Minas, temos Rio Grande do Sul, temos alguns estados, né, aqui do Brasil. Sejam todos Legal. bem-vindos, né? Cidades aqui de Minas. Que bom, muito bom ter o contato com essas pessoas e com você. E para a gente começar, Matheus, eu Sim. quero te contar que um dos motivos também que eu queria que você tivesse conosco é que há 2 semanas atrás eu senti de fazer uma live, né, que falasse desse olhar sistêmico para a saúde. Eu me atrevi, literalmente, a trazer um pouco do meu conhecimento, da minha caminhadinha aí, né? E Sim. quando eu comecei a live, eu aproveitei uma pergunta que o Thomas fez num dos módulos que a gente fez. Você estava até nesse módulo lá em São Paulo, que foi aquele sobre a saúde no trabalho. Não sei se você lembra Sim. desse módulo. E o Thomas Uhum. nos perguntou, né, se a saúde era a ausência da doença. E isso mexeu muito, me tocou muito, porque assim como ele fez essa pergunta, a saúde é a ausência da doença? Na hora eu fiz, então a doença é a ausência da saúde? Né? E daí nós começamos a nossa reflexão aqui e as pessoas vieram com muitas perguntas e eu falei, meu Deus, não, eu não sou especialista da área de saúde, eu vou me atrever a responder um pouquinho, mas eu vou trazer um especialista para nós. E aí, Legal. pessoal, nós estamos trazendo um especialista de confiança, de Que honra. muita confiança. Mas antes de você entrar no tema, eu gostaria que você se apresentasse para o grupo. Tá? Eu falo sala Legal. de aula, tá, Matheus? Porque para mim nós somos, né, eternos aprendizes professando também, né? Então seja muito Legal. bem-vindo. Muito grato, viu? Para Eu mim também é uma honra, é uma satisfação estar presente, receber esse convite, né? Eu conheço vocês, te conheço de algumas formações, né? Alguns módulos de formações.
E eu vejo o trabalho, eu acompanho o trabalho que vocês fazem no Instituto de Soluções Sistêmicas Isso. e acho muito louvável, né? Porque são pessoas qualificadas que se reúnem, procuram se qualificar cada vez mais, isso eu acompanho, né? A gente conversa disso, Obrigada, sim. e se dispõem, né? Estão a serviço da vida, para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento das pessoas, né? Acho isso muito louvável. Eu estou nessa também. Eu acho que nisso a Bom, gente tem em comum. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou Matheus Santos, faço constelações, né? Eu sou biomédico de formação acadêmica, eu tenho algumas especializações em assistência circulatória e ECMO, circulação extracorpórea, é uma linguagem assim, um pouco difícil para algumas pessoas, mas é uma máquina que funciona como coração e pulmão na cirurgia cardíaca. Então, durante a cirurgia, o coração e o pulmão precisam parar para que eles possam ser operados, para que o coração possa ser operado. E eu comando a máquina que mantém a pessoa viva enquanto ela é operada, nos transplantes cardíacos e tal. Então, assim, a minha vida, um lado da minha vida profissional é coração, a máquina, a bomba, né? olha E é, só. assim, a linha de vida e morte. É uma especialidade com falências cardíacas e pulmonares. Essa é uma das minhas áreas, uma das minhas Sim, profissões. A sim. minha outra profissão é que eu sou constelador. Eu faço constelação familiar, desde 2009 eu faço constelação familiar, e desde que eu conheci, eu procurei me ligar às pessoas ligadas ao Bert e a conhecer o Bert. Então eu pude, graças a Deus, o que eu pude acompanhar o Bert, eu consegui acompanhar e assim, eu me considero um pouco cético, né? Um pouco não, eu me considero cético, mas eu vejo nas constelações coisas fantásticas acontecendo que assim vão além do meu ceticismo, entendeu? Então, por isso que eu quis aprender. Eu falei, nossa, eu tenho que aprender esse negócio. Então, desde então, eu fui estudando, continuo estudando, e acho que, por isso, assim, a área da saúde, como é a minha primeira área de estudo, é a minha vocação, então a área da constelação que eu gosto de trabalhar é essa. Esse olhar para a saúde, olhar para a doença, é uma das coisas que eu gosto de fazer. Então, e estudo medicina tradicional chinesa, estudo hipnose, um monte de coisa. Mas eu, Bacana. sou eu, sou isso aí. Tem uma larga experiência, né? Que bom, É, que bom. É, a gente fica mais seguro de trabalhar num campo de conhecimento e de formação das nossas almas, né, Matheus? Então, assim, quando você diz, eu sou biomédico com as minhas especialidades e também sou constelador familiar, quer dizer, então você é um constelador familiar que pode trazer o olhar pela saúde de uma maneira é, extremamente assim consciente pelo conhecimento do corpo humano, da função humana. E isso aqui, por exemplo, quando eu falo, eu me atrevi a trazer um pouco do conhecimento da saúde, foi pelas aulas, pelos estudos que eu tenho, pela vivência que eu tenho sim. nesses últimos 10 anos. Eu sei que você tem um estudo aí de uns 15 anos de estudo, eu estou com 10 anos de estudo, também o máximo que eu pude, seguir o Bert, sigo a Sofia. A gente segue Sim, a escola Hellinger, né, Matheus? Estivemos juntos na Alemanha quando eu fui, eu sei que você vai sempre. Então, uhum, assim, é muito bom, é um chão, e esse chão de conhecimento, ele não pode ficar só para si, né? Ele tem que ser, assim, compartilhado. Por isso, o nosso convite hoje foi para compartilhar. Como nós temos sim, muitas perguntas e muitas perguntas interessantes, eu já quero começar. A gente já está com um grupo sim, bastante legal aqui e eu já quero começar. Por quê? Porque quando a gente vai fazer esse caminho da saúde que olha para a vida, e eu quero até aproveitar a live que você o Sami fizeram recentemente, quando falaram um pouquinho da saúde da doença, o Sami falou assim: pois é, mas a doença também ela está, de alguma forma, a serviço da vida, né? Ela tá inteira para a vida. Por quê? Porque ela está à disposição de encontrar algo, né? De buscar algo que está excluído do nosso campo familiar. Então, a doença ela sempre vai buscar incluir os excluídos, seja pelos órgãos, seja pelas funções, seja pela parte óssea, pela parte respiratória. A gente vai vendo que cada órgão, cada parte do corpo traz uma função e traz uma história e traz também uma conexão, um elo entre a vida e a morte.
né? Então, assim, a Uhum. princípio, eu não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, e eu já entro com as perguntas, ou se eu já posso entrar com as perguntas. Pode entrar com as perguntas, e aí, se precisar, eu vou explicando algo dentro, assim, às vezes eu dou umas milongadas, assim, de outras coisas. Tá, fique bem à Manda vontade, ver. nós temos uma hora, infelizmente, mas, ó, Matheus, eu quero te trazer novamente, tá? Não vai ter que ter a um, a 2, a 3, a 4. Vamos ver se eu dou Então, conta. Manda aí, que eu não sei quais são as beleza, perguntas, né? então. Vamos ver se tenho capacidade. Vamos lá. Ah, você tem sim. A Aline está aqui, ó. A Aline me Ô, apresentou você. Aline. É, ela está Sim, aqui acompanhando a querida. gente. Eu não sei se as meninas, as outras estão também, mas acredito que sim. Então, nós todas estamos aqui, não tem como nós todas estarmos aqui, né, Uhum. na imagem, mas com certeza juntas. Então, eu fiz uma enquete no domingo é, com relação à questão das doenças, né? Aí, feliz com essa Aham, oportunidade também, Aline, que bom com com relação certeza. ao campo das doenças, né? E as pessoas vieram com Sim. perguntas específicas. A Juliana, oi, Ju, esposa do Matheus. É, Seja tá muito aí. bem-vinda, que bom que está aqui com a gente. E aí, a primeira pergunta que eu tive no domingo, que foi da Laís Pedrosa, minha charazinha, né, de sobrenome, foi o seguinte: ela quer saber um pouco sobre as dores no pescoço, a Hum. torácica, e dores torácicas também. Então, ela falou que ela tem uma dor na cervical muito forte. E o que seria isso no campo da visão sistêmica, né? Do campo sistêmico com relação a pescoço, né? A essa questão cervical. Olha, para isso eu vou ter que explicar umas coisas antes, assim, porque algumas pessoas não conhecem muito. Estou vendo que tem algumas pessoas que eu conheço que não conhecem muito de constelação. Eu vou explicar só umas coisinhas antes para chegar nessa resposta, pode ser? Pode ser, claro. Como você bem disse, né, as doenças elas estão a serviço da vida. A gente pode olhar para as doenças de diversas maneiras, né? Diversas linhas terapêuticas têm diversos olhares, né? Nós temos todas essas linhas holísticas. E isso, de uma certa forma, à medida que a gente conhece a constelação familiar, a gente vê que vai de encontro. A gente vê que vai de encontro com algumas coisas dessas linhas holísticas. E eu vejo que nada disso tem uma tendência, para quem realmente estuda isso, nada disso tem uma tendência de ser absoluto, de ser absoluta, sabe? E cada caso, isso eu acho interessante, porque o ser humano é único. Apesar de nós termos a mesma essência, sermos todos humanos, cada ser humano é único, cada ser humano tem uma história única. Sim. Mas somos seres humanos, então temos essa, vamos dizer assim, esse roteiro de vida que muitas vezes se cruzam e algumas histórias são parecidas. E aí, por essas histórias serem parecidas, alguns padrões aparecem. Sim. Então, muitas vezes, dentro da constelação, a gente cita alguns padrões de doenças, de algumas coisas, mas como constelador, um dos princípios que eu tenho é de a gente não se pautar por aquilo que a gente conhece, por aquilo que é. Porque se eu me pauto por aquilo que é, eu não vejo aquilo que não é. Isso. Então, uma das coisas que eu vou responder é uma das possibilidades de ser. E aí a pessoa que tem essa situação sinta, porque a constelação, na verdade, é um recurso, é um conhecimento, a gente chama isso hoje em dia de ciência, porque é um campo de conhecimento onde a gente pode aplicar em diversas áreas da vida. E a saúde é uma delas. Então, e para a gente sentir, para a gente perceber isso, muitas vezes precisa começar através da sensação, do sentimento. Entendeu? Então, o que eu for dizer a respeito de algumas doenças, sintam se é isso, se não é, como que é, tá? E através de uma constelação, quando a gente realmente constela isso, essa, vamos dizer assim, esse princípio da doença vem à luz. Porque uma das coisas que a gente via do Bert falar é que o lance da, vamos dizer, eu vou traduzir na minha linguagem, né? Mas o lance da constelação não é o olhar para a doença em si, mas é a ampliação do olhar para aquilo que vem de trás da doença.
Porque muitas vezes uma doença que se manifesta no corpo é o último elo de uma corrente ligado a algo que aconteceu na alma, há muito tempo na alma. E com isso, muitas vezes, algo não se completou dentro da família. E aí, ao longo do tempo, isso precisa ser completado por alguém dentro da família. E essa doença nos conecta a uma história, nos conecta à nossa história, nos conecta à nossa família. Então, muito das doenças, ela está a serviço da vida porque elas são relações de amor. Muitas vezes um amor cego, que é o amor que adoece. E aí a gente explica tudo isso e todas as coisas que a gente falar aqui, né, você sabe bem disso, são coisas assim, que a gente pode trabalhar dias de finais de semana para as pessoas experimentarem. Mas em relação à dor no pescoço, isso precisa ver. Porque, por exemplo, algumas vezes, essa dor que a gente sente aqui tem a ver com aquilo que não pode sair, não pode subir. Algumas emoções têm essa energia de subir e sair. Algumas vezes saem pelos olhos. E algumas vezes a pessoa não se sente, não é lícita, não se sente autorizada a expressar a emoção. E aí ela segura aquilo dentro dela. E aquilo se torna um peso dentro da pessoa e ela segura aqui. E toda vez que chega uma emoção, ela para. E ela não consegue expressar isso. Então, quando a gente está dentro de uma constelação, num trabalho terapêutico, a gente consegue, através de algumas ferramentas, acessar isso na pessoa. E soltar essa trava onde ela possa expressar o seu sentimento. Ou, às vezes, soltar pela boca. E aí ela pode... A gente vê ao que está conectado. Às vezes é uma coisa de infância. Por exemplo, quantos de nós ouvimos? Engole o choro. Engole o choro. Esse engole o choro, para cada pessoa, tem vamos dizer assim, um nível de trauma. Tá? Esse engole o choro, cada pessoa tem um nível de trauma. Tem algumas pessoas que depende do que aconteceu, traumatiza mais. E ela fica com aquele choro preso ali. Entendeu? Algumas vezes é a raiva que não pode ser manifesta. E a raiva não manifesta transforma a pessoa numa pessoa triste. Entendeu? Isso aqui na frente dessa opressão de uma mágoa que precisa sair. E ele precisa seguir esse fluxo. Esse é o fluxo da energia do nosso corpo. Tá? E isso, ao longo do tempo, gera uma dor na cervical, porque todo esse movimento de segurar gera uma tensão aqui. E aí a pessoa não percebe. Só às vezes quando ela deita na cama que ela tá tenso, tá? E solta. E aí parte desse sentimento vai soltando. Entendeu? Exatamente. Então é uma das coisas. A Laís, que é a autora da pergunta, né, tá dizendo, faz sentido, sempre ouvi que chorava muito, que precisava parar, quando ela era criança, né? E aí ele tá dizendo, olha, engolir sapos também, né, faz com essa rigidez. E veio muito a imagem, né, rígida, da gente também não ter flexibilidade para poder olhar a mais, como você disse, e fazer um novo caminho, né? Então, o movimento das constelações, ele vem com eu falo que é essa dança bonita da vida, que o Bert fala dessa dança bonita de poder caminhar até onde o cliente consegue nos levar para poder enxergar, ver e resolver algo que está parado, né, Matheus? Que está rígido, que está sem a mobilidade. Então, isso também acredito que ajuda muito, né? Isso é uma coisa interessante que conecta todas as doenças em geral. Porque o que a gente tem visto é que a maioria das doenças estão relacionadas a traumas. Sim. E os traumas são separações. Sim. São movimentos de separação. Sim. E a constelação familiar, ela acessa
através dessa percepção fenomenológica, ela acessa o momento do trauma ao qual essa doença está ligada. E uma Sim. vez que a gente reconhece aquilo que aí vê, ó, a separação foi isso. Através das ordens do amor é possível a gente unir o que estava separado. O que estava separado vem à luz. E a gente une o que estava separado. A gente não, as ordens do amor. E Isso, aquilo as tem um ordens do efeito amor. na alma da pessoa. E o Bert diz, a inclusão leva à cura, né? Então, quem inclui, cura, né? Fica no caminho do se curar, porque está vendo, porque está incluindo, porque está abraçando esse sistema internamente, né? Bacana, É, Matheus. Aí o Caio está dizendo, vejo isso mais presentes nos homens. Para os homens é dito que é proibido chorar, né? Então, desde pequenininho, vocês homens, cara, homem não chora, para agora esse choro, né? Quer dizer, a rigidez. Por isso, muitas vezes a gente explica a rigidez dos homens, né? sim. Exatamente porque desde pequeno foi ensinado a aguentar, a se calar É, muitas vezes, né? E não digerir, né? As perguntas vão vir aqui, vão vir aqui. Nossa Senhora, ó, as pode dores do mandar. pescoço, trapézio, vou dar uma olhadinha aqui, por favor, fale da leucemia, muita coisa, eu vou anotando, e aí eu vou chegar em algumas perguntas que estão aqui. Como eu fiz uma seleção de perguntas no domingo, que eu fiz uma enquete, eu vou aproveitar Tá, pelo menos as que eu selecionei e a gente volta nas que sim, estão aqui. tá. É, a Verus, que eu acho que vai atender outras pessoas que estão aqui, ela falou o seguinte: a enxaqueca, ela é um Uhum. reflexo das situações não resolvidas? Essa é a pergunta da Verusca que fez para a gente no domingo. Olha, muitas vezes está relacionada à alimentação também, tá? Está relacionada à digestão também. Não digerir algumas coisas. Mas a gente percebe que algumas dores de cabeça, isso assim, é o que eu estou falando, cada caso é um caso. Algumas É dores de claro, cabeça aqui. se tratam de guerras internas. Legal. E a pessoa fica naquela guerra interior e sente a dor de, às vezes, uma indecisão, por exemplo. Sim. Eu me lembro uma Então, vez do Bert falar da dor de cabeça, né, como o amor represado. O amor que está é, represado, o amor que não pode ir além, né? Que ficou é. preso ali. Que tem a ver com as guerras, né, Matheus? E eu já vi uma pessoa que tinha muitas dores de cabeça, em que a dor de cabeça dela estava conectada a um movimento interrompido em direção ao pai. Ou Sim. seja, o pai foi embora cedo Olha, e ela sentia muitas dores de cabeça porque ela não tinha como chegar até ele. E olha que esse pai morreu interessante. cedo. Olha, E faz as sentido para dores de quem, para minha cabeça, cliente que perguntou, viu, Matheus? e as dores de cabeça para ela se tratavam de uma sensação de agora eu morro. Olha, Porque é um amor reprimido que ela não pode seguir. sim. E é uma Entendeu? forma de Então ela sentia, encontrá-lo falava, ah, nessa dor, né? eu vou morrer. Ah, agora eu morro. E E era ficar um perto do movimento em pai. direção ao pai. É. Olha só E que nesses interessante. momentos dessas pessoas, por exemplo, que tiveram essas sensações, uma das coisas possíveis de ser feita é reconhecer aonde esse pai está. E muitas vezes é num olhar, num sorriso, num semblante. Os olhos do meu pai através dos meus olhos. E ela perceber todo dia de manhã, por exemplo, que Que ali o pai lindo. dela também está olhando para ela. E dá bom dia. E estabelecer uma relação, porque por mais que ele não esteja ali acordado todo dia, mas com certeza onde ele está, quando a gente olha para o nosso pai pelo espelho, por exemplo, a gente pode ver o sorriso do nosso pai para nós mesmos. E Sim, dar um bom dia, e estabelecer essa relação e levar ele para passear. E que aí, bacana. muitas vezes, esse amor reflui e as guerras cessam. É. Isso. Faz sentido demais para essa minha cliente.
Legal. A Leila de Deus, ela está aqui ao vivo perguntando, por favor, né, falem da leucemia na criança, né, ou no idoso. E aí eu tenho uma pergunta também da Daisy, do domingo, que ela perguntou sobre os bebês que nasceram com alguma doença, tipo câncer. Então, vou aproveitar a Leila que está pedindo para falar sobre a leucemia, né, o câncer nas crianças. Olha, tem uma diferença entre doenças congênitas, que a criança já nasce com isso, ou que ela desenvolve depois de nascer. Tem uma Certo. diferença aí nessas coisas. Essas que você está me falando são que elas desenvolvem depois de nascer. Isso, exatamente. As crianças, isso acontece com os adultos também, em suas posturas, em suas memórias infantis. Mas nas crianças, todas as vezes que as crianças têm problemas, elas estão relacionadas aos pais. Sim. Isso é uma coisa assim que é um pouco difícil de dizer, porque não é querer apontar isso, ó, você não olha por você, seu filho faz isso por você, ou coisa. Não é isso. Isso é um padrão, tá? A gente percebe. Os filhos que têm problema estão relacionados aos pais. Quando são doenças mais sérias, doenças dessas de morte, cânceres, por exemplo, eles muitas vezes estão relacionados a sentimentos adotados pelas crianças. As crianças adotam o sentimento dos pais e eles desenvolvem pelos pais aquela doença. Tá? Então, qual é assim, isso que eu estou dizendo, mais uma vez, eu gosto de deixar isso claro, não é uma regra, mas é um padrão. Tá? Isso é comum, mas nem sempre é isso. Mas é a maioria das vezes. Eu ainda não vi, não sei. Mas alguns cânceres, eles são uma frase que a filha diz para a mãe, ou a filha diz para o pai. A maioria das vezes é a mãe, mas pode ser para o pai, eu já vi ser dito para o pai. Eu prefiro morrer do que ser seu filho. Eu também já vi, entendeu? pai. Exatamente. E o que é isso? Todos nós somos 50% pai e 50% mãe. Nós somos formados por eles. Dentro de cada pai e mãe que nos forma, tem toda a história dos nossos ancestrais. Então, muitas vezes, o filho vendo, porque essa é uma frase, eu prefiro morrer do que ser seu filho. Essa é uma frase muito forte, que as células captam isso. A pessoa vive uma sensação de raiva intensa. Então, dentro do corpo dessa pessoa são liberadas vários mediadores químicos de estresse, de tensão, de sobrevivência. E isso gera uma série de efeitos químicos de acidose, de dejetos mesmo. Sim. E aos poucos isso vai tendo um efeito, tá? E na verdade tudo isso é amor preso. Isso. Porque não foi como eu queria. E isso é um tipo de expiação. E aí o filho capta isso e fala, eu faço por você. Agora, existem doenças, por isso que a gente, assim, é complicado dizer assim, ó, isso do seu filho é isso. Não é isso, não. Mas é um padrão, tá? A pessoa, acho que ela tá querendo saber o padrão, porque saber disso ela vai fazer... ela não tem muito o que fazer com isso, né? Até agora, no livro, só para complementar, no sim. livro O Amor do Espírito, né, do Bert, que é uma coletânea importantíssima para quem está estudando as constelações, tem um momento do livro que o Bert fala que os filhos que não se curvam aos pais, eles preferem morrer. Né? Então o câncer ele vem exatamente como o Matheus está dizendo, para acelerar essa morte, né? E aí, enfim. E a morte das possibilidades também, né, Matheus? Nem sempre é a morte da vida, porque a morte começa na morte das possibilidades. Né? Então, quando você tem que ficar sem a possibilidade de viver bem, de ter um bem-estar, de ter saúde, já começa ali uma certa morte. Né? Você está se tirando da vida, que é a vida plena, a vida de possibilidades, de abundância. Né? Então, tem isso também. Tem muito a ver com essa reverência que não acontece nos filhos. Né? Agora, eu tenho visto, eu faço, assim, aparecem, né, as constelações de saúde, eu tenho visto algumas vezes que não se trata só de pai e mãe.
sabe? Isso tem a ver, eles têm esse sentimento adotado, mas algumas vezes existe um laço, a gente chama de lealdade invisível. Existe uma lealdade invisível para as coisas anteriores. Olha E só. muitas vezes essas doenças, isso eu vejo com algumas constelações de crianças, essas doenças, de uma certa forma, conectam elas a uma memória de algo que aconteceu na família há muito tempo. 4, 5 gerações, até 4 ou 5 gerações. Às vezes até 6, o Bert falava, né? Sim. A gente parou de medir isso, de contar isso depois de um tempo. Antes a gente fazia isso, mas depois a gente Depois parou de das fazer novas isso. constelações, né? Aí deu É. uma... Então, às vezes existem conexões. Uma coisa que eu já vi de uma pessoa com uma espécie de... Não era uma leucemia, mas ela tinha uma hipoplasia de células sanguíneas. Assim, ela tinha baixa produção de células sanguíneas, baixa produção de leucócitos. São pessoas que têm... Essa pessoa, nesse caso, ela tinha uma conexão com a espiritualidade muito forte. Ou seja, no fundo, existia um desprezo pelo mundo material. E aquilo estava fazendo um efeito de desfazer o corpo dela. Entendeu? E a gente sabe que é fundamental para quem está vivo ter a sua relação com a matéria. Com Pois é a certeza. matéria que possibilita a experiência de vivência dos relacionamentos, da gente ter o amor em fluxo, da gente ter os nossos vínculos, da gente ter essas experiências difíceis e dolorosas que nos fazem crescer. Porque as doenças têm essa função, da pessoa passar por um estágio, muitas vezes a febre tem essa função, a pessoa passa por um estágio difícil e ela nasce, acorda no outro dia, outra Sim. pessoa. Então as Se doenças olha, têm né, também Matheus? esse. Ela passa a se olhar, né? Me veio muito a sensação do eu vou desaparecendo por você, né? Eu vou desaparecendo por esses conflitos, né? Isso, Então vai vindo muito isso exatamente. também. E a doença ela tem uma função importante que é exatamente o que ele está falando. A gente começa a se olhar, a olhar para as nossas Exatamente. necessidades reais e não idealizadas, né? Bacana, É, viu? Vamos tá continuar. Eu bom. vou ter que, Sim, sim, por te favor. ponderando Vamos até aqui para a quanto gente der. dar conta do máximo possível. É. Tanto a Patrícia de Paulo, tá tudo bem aí? Tanto a Patrícia de Paulo quanto nós temos a Aline Dalaio e a Sara estão perguntando sobre asma, asma nas doenças alérgicas, né? Então, doenças alérgicas e asma nas doenças alérgicas. São esses dois tipos de perguntas que nós tivemos dessas meninas. Uhum. Vamos lá. A asma está relacionada ao fluxo respiratório, né? A pessoa quer buscar o ar e não consegue. Eu já vi asma relacionada a traumas de parto, tá? Já vi Também, isso mais de uma vez, também. traumas de parto. Mas, em geral, estão relacionados a movimentos interrompidos em relação à mãe. E isso gera, por exemplo, às vezes, uma dor profunda. Porque a gente, né, tem uma tendência, as pessoas em geral têm uma tendência de romancizar o parto, a maternidade, é tudo muito lindo, é tudo muito bom. E é sim, eu adoro ter filho, é muito bom. Mas o processo dessa vivência em si, de ter parto, de gerar uma criança, ter aquele peso e chegar ao momento de parir, sendo que muitas vezes essa mulher que está grávida, ela não teve uma relação tão próxima com a mãe, por algum motivo, por alguma coisa, era distante ou não tinha uma relação fácil. E é naquele momento onde ela vai exercer a maternidade, ela vai exercer aquilo que ela pôde tomar. Então, age dentro disso uma tristeza profunda que conecta na criança. E essa criança fica com essa ânsia de buscar o ar, que na verdade é a ânsia de ter o amor da mãe. Mas, mais uma vez eu estou falando, isso é um padrão, não é uma regra.
tá? Eu estou dizendo aqui uma resposta pelo que me vem da pergunta da pessoa. Por isso que eu não quis que você me falasse as perguntas antes, né? Sim, Eu sim, responder do sim. jeito que viesse, tá bom? Para vocês terem uma ideia, quando eu peguei essas perguntas, eu falei, você quer que eu compartilhe com você? E ele falou, não, 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 eu vou sentir o campo, porque quando a gente trabalha com as constelações, a gente prefere sentir o campo, né, Matheus? É, Mas como é uma isso. live, eu falei, bom, às vezes ele quer saber mais ou menos, né? Que bom que o campo está aberto, Matheus. Eu estou arrepiando aqui, Legal, que porque bom. como duas dessas pessoas que perguntaram, eu conheço muito e são amigas do meu coração, eu sei que elas Uhum. estão tocadas, porque eu estou muito tocada, porque faz muito Que bom, sentido. que Viu? Eu bom. sou muito Uma grata. honra. Como eu te disse, são muitas perguntas. Eu vou tentar pegar Venha. ao vivo e o que eu peguei aqui, quando vieram com mais pessoas que perguntaram a mesma temática, né? Saiu Tá? também uma temática, várias mulheres perguntando sobre o sobrepeso, a obesidade. E Uhum. dizendo assim, a obesidade ela é considerada uma doença? O efeito sanfona, né, que é o emagrece, engorda, está relacionado a quê? Então, várias mulheres me perguntaram sobre esse efeito. E eu também tenho maior interesse em saber disso. Bem-vinda. Bem-vinda ao planeta Terra. Olha, isso é uma das coisas que a gente vê. Existe um padrão que o Bert fala, né? Que normalmente é uma pessoa também que não consegue tomar a mãe. Isso é um padrão, tá? Vamos começar pelo padrão e eu vou Sim, destrinchando sim, isso, sim, tá? sim. Então é uma pessoa que não consegue tomar o amor da mãe. Seja, ela não consegue porque não tem a presença, ou ela não consegue porque essa mãe não me serve. Esse é um padrão. E aí, em vez dela colocar esse amor no próprio coração, ela coloca o amor em outras coisas e se mostra com amor pela gordura. Esse é o que o Sim. Bert fala, tá? Agora, eu já vi ele falar também, e já vi isso, de pessoas que carregam os irmãos que não nasceram. Então a gente vê, por exemplo, uma jovem, isso você pode ver, a gente vê isso, uma jovem que tem a vida sexual e é magra e tal, tem um relacionamento e daqui a pouco ela dá uma engordada. Algumas pessoas acham, por causa do remédio, por causa não sei o quê. Sistemicamente a gente percebe que não é isso. Muitas vezes é por causa de um filho que ela perdeu. Olha, Entende? E ela inconscientemente carrega isso, sente a falta desse filho que não nasceu, mesmo que ela não saiba que estava grávida. Algumas vezes, algumas mulheres que eu tenho, ela fala assim, mas eu não estava. Ah, nossa, mas eu fiquei desconfiada aquela vez daquela pessoa, eu tive quase certeza. Mas não deu. Logo já veio a menstruação. Em alguns momentos é isso, sabe? sim. Ela vibra isso dentro dela e passa a carregar aquilo. E carrega seus filhos que não nasceram no seu corpo. Ou seus irmãos que não nasceram no Isso, é seu isso que eu ia corpo. perguntar. Pode então relacionar os Pode. irmãos que não vieram também, né? Pode. Tem muitos Inclusive, que não foram obesidade vistos na infantil. família, né? Exatamente. Inclusive a obesidade infantil. Está muitas vezes relacionada a isso. E isso é uma coisa de dois lados. Por quê? Ao mesmo tempo que ela carrega os irmãos nela, tá? Isso é um padrão, vamos lá. Vamos deixar isso claro. Ao Sim. mesmo tempo, a mulher, quando ela perde um filho, mesmo que inconscientemente, algo dela morre. E ela passa a olhar para o filho morto inconscientemente. Algo tira ela de dentro da família. Ela já não se sente mais inteira nos seus relacionamentos, inclusive no relacionamento de casal. E os filhos Olha, percebem essa ausência da mãe e falta-lhe o amor da mãe. Também é aquilo que se relaciona com a primeira coisa que eu disse. E como é que ele sustém isso? Pela alimentação. E a alimentação dá um prazer. e alimentação é mãe, né? A Cristina Exatamente. Laguno fala Matéria. muito sobre isso, né? Que a mãe alimento é sinônimo de mãe. E aí É, você falando aí do tomar, lembrei da Mimança, quando sempre nos fala, né? Tomar a mãe é um movimento diário, porque nós vamos morrer tomando a mãe da gente. Por quê? é, Porque é um movimento diário, não dá para ser feito de uma vez, né, Matheus? Não dá para é. ser feito com algumas constelações, não é possível, é um processo.
E isso né? conecta com a leucemia da mesma forma, porque esse se desfazer das células, né, engrossa o sangue, mas a pessoa começa a não ter defesa e começa a ser, vamos dizer assim, ela se sente atacada, ou é atacada por diversos fatores patógenos. Isso também é a perda da proteção, que é uma relação com a matéria. E o Bert falava isso, o pai conecta, ele fazia não vai dar para eu fazer aqui, mas é do umbigo para cima, ele conecta com o alto. A mãe conecta do umbigo para baixo. Então a mãe é isso mesmo, a matéria. Matéria vem de mater, Sim, né? Então a sim, matéria é isso. Isso é a mãe, é a vida. sim, Agora sim, existem padrões de ansiedade onde a pessoa se direciona para a alimentação como um escape dessa ansiedade para sentir algo de prazer. Aí é um outro parâmetro, entendeu? sim, E aí, dentro da sim, ansiedade, existem medos, muitas vezes, de algo que ela nem sabe o que é, sim. tá? E algumas vezes é uma memória de gerações atrás. Inclusive, eu já vi pessoas com ansiedade, crises de ansiedade que estão relacionadas ao medo da morte. E às vezes esse medo da morte, na verdade, é uma identificação inconsciente com o assassinato dentro da família. Então ela sente o medo da morte como uma morte violenta. Ou ela tem atitudes, porque é uma dupla identificação nessa ansiedade. Que ela tem atitudes violentas, ela tem acessos de raiva, ela tem, às vezes, reações físicas Grosseras, né? de Sim, agressão, sim. e ao mesmo tempo ela se sente como uma vítima, com medo, querendo fugir, querendo partir para uma coisa onde não tenha uma resistência diante dela, porque ela não vai dar conta. E aí é uma ansiedade, e uma das fugas é a alimentação. Olha que Tá bom, assim? interessante. Opa, e ainda em alimentação, tem aquela incrusta falando assim, por favor, falem sobre alergia alimentar gravíssima em crianças. Então, tem muitas mamães aqui, Matheus, que estão Uhum, com perguntas para os filhos, e acredito que os filhos que estão ainda na fase da infância, né? Então, tem uhum, algumas mulheres perguntando sobre alergia alimentar para uhum. crianças, né? Para as crianças. Olha, mais uma vez eu falo para essas pessoas, eu vou falar algumas coisas, mas é importante as pessoas não fixarem nisso. Deixem a Sim, gaveta aberta, tá? Porque pode ser, pode não ser, pode ser muito mais. Nas constelações, dificilmente se trata de é isso ou isso. Pode ser isso e isso e isso. É sempre e. A gente sempre deixa a gaveta aberta porque as compreensões podem expandir. A constelação familiar é uma expansão da consciência. Então deixa a gaveta aberta. Eu vou explicar alguma coisa, tá? Mas alergia alimentar também está relacionada a um amor interrompido, tá? É a relação com a mãe. Agora, a pessoa que tem essa relação, veja dentro de si, porque assim, algumas vezes, como é que isso se manifesta, tá? Com um excesso de preocupação com o filho. E esse excesso de preocupação, aquela não confiança de que o filho pode ir com o pai, por exemplo, essa não confiança de que o filho pode seguir para o mundo e ir com outras pessoas, é uma necessidade extra de cuidado, né? Uma necessidade de cuidado até demasiado. E não deixa o filho livre. Vou fazer aqui na frente da câmera para ver. Deixa o filho livre para a vida. Ela cerca o filho, tá? uhum, Por trás disso tem uma frase oculta. E essa frase é uma coisa difícil para dizer assim numa live, mas eu vou dizer. Tá? A frase oculta dentro desse excesso de cuidado é morra. A mãe está dizendo para o filho inconscientemente, ela não percebe, porque se transforma em cuidado. Mas é sim, porque ela espera que aconteça com o filho o mais difícil. sim, Ai, se acontecer isso, ai, se acontecer aquilo. Então, essa pessoa que perguntou, veja isso. E se acontecer isso com meu filho? Entende? sim. E isso, na verdade, está relacionado a soltar o filho e ficar presente para o filho. Não pensar lá nas possibilidades do que pode acontecer, mas estar presente e sentir o amor fluindo. E deixar ele livre, confiar no que se faz, confiar na força da vida.
Confiar na alma, na grande alma que conduz tudo isso. E deixar livre, inclusive de deixar o filho tomar o pai. Tá? Então, o padrão da alergia alimentar tem a ver com o amor, tomar o amor da mãe, mais uma vez. Porque ele precisa se livrar daquilo. Ele não pode tomar aquilo. Aquilo lá é um pouco, às vezes, machuca, é tóxico. Eu te amo, mas vai embora. Entendeu? Mas tem a ver com isso, tá bom? Obrigada. Tem uma outra mamãe aqui que está querendo saber sobre a diabetes infantil. Então, tem muitas mamães querendo saber das doenças dos filhos, né? Tem o mesmo padrão? Tem o mesmo padrão do que você acabou de falar da alergia infantil de alimentos? Não. A diabetes, muitas vezes, ela está relacionada a um acontecimento trágico na família. Então, antes, uma ou duas gerações antes, normalmente 2 gerações antes, aconteceu uma morte trágica na família. E as pessoas que eram próximas e ficaram vivas, elas perdem o sabor da vida. Mas aquilo não se manifesta nas pessoas que ficaram vivas. Aquilo se imprime na família e se manifesta nos seus descendentes, como uma forma de os conectar a uma exclusão. Porque uma tragédia dessas, uma tragédia que acontece, é muito difícil de se falar. É muito difícil de se lembrar. Então as pessoas têm essa tendência de excluir. E quando a diabetes se manifesta, na verdade, é uma dificuldade de sentir o sabor da vida. E ela se conecta inconscientemente àquele acontecimento trágico. Qual é a solução disso? É encontrar e valorizar o sabor da vida. Seja numa convivência familiar, num olhar para o nosso filho brincando, num olhar para o nosso filho crescendo, num olhar para o nosso filho para o mundo, num olhar para o próprio marido, que foi quem nós escolhemos para ser o pai e quem contribuiu para a formação. E essas crianças que desenvolvem essas doenças são crianças, eu vou dizer assim, mas não é no sentido de defeituosas, são crianças especiais, tá? Porque são crianças que têm mais amor pela família. Eles têm muito amor. Então eles carregam as dores para dentro de si como um escape da tensão do sistema familiar. E eles levam isso com muita honra. Entende? Sim. Então é muito especial porque é um movimento de amor. Agora, os pais sabendo disso, ensinar os seus filhos a olhar onde tem a doçura da vida, aonde a vida tem sabor, e valorizar e ensinar a ter gratidão com isso. Mas a gente só ensina se a gente fizer. Porque é o exemplo que a gente dá é o que realmente ensina, não aquilo que a gente diz. Aquilo que a gente diz tem uma função, mas não dá para negar. Mas a nossa prática é muito maior. Sim, bom? Com certeza. Faz muito sentido. São várias perguntas, eu já estou até perdida aqui, mas tem uma pessoa que está pedindo muito sobre ansiedade. Você já falou da ansiedade, mas é uma adulta, né, que está pedindo ansiosa para saber da ansiedade. Ele está tão ansioso que ele está pedindo sobre a ansiedade. Vamos olhar para isso juntos, então, com respeito, tá bom? É legal, são perguntas muito boas. Difícil de eu fazer uma live assim, com tantas perguntas específicas de doença, porque eu vou te falar, vou te ser sincero, assim, eu não respondo muito essas perguntas, não sou muito disso, assim, porque eu acho que as pessoas têm que vivenciar. Mas eu tô achando bom, eu tô assim, me sentindo muito bem, porque eu busco aqui o que eu posso falar para essa pessoa, mesmo que eu não veja, não a conheça, dentro daquilo que eu conheço, né? Agora imagina eu que fui recebendo essas perguntas e eu, assim como você, tomei todo o cuidado para dizer, eu não vou responder, eu não sou da área específica, pelo olhar da constelação, eu vou te trazer um pouco do meu conhecimento por causa das leituras e das vivências, mas foi rasíssima, as minhas respostas foram muito rasas. Eu falei, eu vou trazer alguém. No outro dia, você na live com o Sâmio Ferraz. Legal. Olha quem que eu vou... Se ele aceitar, vai ser um presente para mim e para todos os nossos seguidores. E eu estou me sentindo muito honrada e presenteada por você estar aqui e nos abrindo esse espaço de amor mesmo, porque você não tem noção
quantas mamães estão aqui que você está ajudando. Sim. Muito, É, profundamente. Somos muito gratas por eu vou você. falar, eu vou falar da ansiedade, mas eu vou dizer isso para essas mães, sabe? Porque tudo isso que elas sentem é verdadeiro. E essa preocupação, esse olhar é fundamental, sabe? Isso é normal. E mães que buscam recursos para se fortalecer, para se conhecer, para poder levar isso para sua família, é muito bonito de ver, sabe? Eu acho, assim, rendo aqui meu reconhecimento e a reverência a essas mães, porque o Bert falava isso, uma mulher que se cura, cura toda uma linhagem. E eu falo assim, uma pessoa que se cura, cura toda uma geração. Então, Sim, pessoas que estão em busca de curar não só a matéria, mas curar algo da sua alma, ser um pouco mais completo, é muito louvável. E eu estou sim. nessa caminhada junto com vocês, querendo aprender também, sabe? E então a ansiedade, existem ansiedades que nos conectam ao passado, que são gatilhos que a gente recebe na vida que nos conectam ao evento traumático do passado, do nosso passado. Então a gente passa por uma situação que aquilo é um gatilho que ativa dentro da gente uma reação de ansiedade, porque inconscientemente nos remete a uma situação da nossa infância, tá? Existe essa. E aí a gente precisa acessar esse acontecimento, muitas vezes fazer essa pessoa encontrar aquele menino chorando e falar para ele: olha, tudo bem, deu certo, eu consegui. Você consegue também. E ele se abraçar com essa criança e reconhecer que a dor que essa criança sentiu é lícita, é verdadeira e tudo bem, mas que eles vão conseguir. Então eu vejo nessas constelações é como se fosse uma máquina do tempo em que você mais velho encontra você novo e você transmite força para você novo lá no passado para que isso reflita em você hoje no presente. Eu fiz uma Entende? É muito meditação interessante. dessa sexta-feira falando sobre o coração. Eu também abri um espaço aqui para esse momento, porque eu É também tenho isso. sentido isso, vontade de me abraçar nos momentos difíceis da minha infância, É, né? é fundamental. A cura da E criança ferida sentir que é eu tô lá fundamental. junto comigo naquele momento. É muito, é uma bênção, É uma né? benção. É É. uma bênção. E existem ansiedades daquilo que vem para o futuro. E essas Sim, ansiedades são o medo da morte. E uma das coisas é olhar para a morte. Então, preciso olhar para a morte. E a morte, quando a gente se coloca na constelação, eu ainda não vi uma morte se apresentar violenta. Às vezes ela se apresenta grande e forte, e a pessoa fica com mais medo, mas no fundo, a solução daquilo é eles se abraçarem. A pessoa se abraçar com a morte. E às vezes a pessoa precisa se realizar. Realizar, na constelação é possível a gente fazer isso. A pessoa realiza o desejo de morrer. Deita com os mortos. Olha para os mortos. E nessa hora, muitas vezes, emerge uma memória de algo muito antigo de dentro da família que precisa vir. Entende? Então, algumas vezes é isso. É estabelecer esse vínculo, essa relação com a morte, mas não no sentido de que a morte vai me puxar, mas ela realizar esse empuxo para a morte no sentido de eu te vejo e eu fico até quando me for permitido. E quando a gente fala uma frase dessa, a gente se curva perante algo muito maior que a morte, sim. que a gente começa a ver esse algo maior que a morte e estabelece essa relação com esse algo maior que conduz a todos os seres humanos. Isso que a gente chama de andar com o espírito na constelação familiar e concordar com isso. E Sim. aquilo tem um efeito para a pessoa para que ela possa ficar presente e viver o presente e a realidade. E aí ela sai das expectativas e fica mais tranquila. Tá bom? Matheus, precisa tomar uma aguinha agora. Eu vou ler Hum, um depoimento da Kelly Cruz, que foi a que você respondeu, né, sobre a hum, criança. tá Ela bom. pôs o seguinte: pode tomar uma aguinha aí e eu vou Tá. ler para você. Pega pra mim. Uau, meu filho é fruto de uma FIV, né, que é fertilização in vitro, único filho. Matheus, você traduziu o meu sentimento mais profundo que nunca É, falei a ninguém. Como faz sentido? Precisava muito ouvir isso. Você foi instrumento. Ai, eu arrepio. que Que bom. lindo, Uma honra. linda. Uma honra. Instrumento mesmo, de amor. Que coisa mais linda. Grato. São muitas perguntas também, são algumas colocações.
A Nazite está dizendo, essa simbiose entre a mãe e o filho, ela pode ser transferida para uma terceira pessoa, uma dificuldade de relacionamento, por exemplo? Eu não entendi bem. Também não entendi bem, Nazide, a sua pergunta. Gostaria que você alinhasse melhor essa pergunta para a gente entender, porque relação mãe e filho, externalizar num terceiro, como que seria isso? Porque o olhar de um filho externado numa outra relação, sim. Quem é o Mas terceiro? não a relação, né? Quem é o terceiro? Se o terceiro for o marido, é possível. É Entendi. possível. Tá? Isso é possível Entendi. acontecer. O marido, ele entra no lugar da mãe. Ela olha para o marido. É possível. É Sim. raro. É mais comum a mulher olhar como o pai dela. Acontece, é comum. Sim. Mas pode acontecer de o marido se colocar se ter o sentimento adotado da mãe. Entendeu? E aí, alguns gatilhos de raiva que ela tem para a mãe, ela joga no marido. Mas aí não se trata tanto em relação a doenças. É mais de relacionamento de casal. Isso, exatamente. Tem uma querida amiga, consteladora lá de Canela, Mateusa Franciele, está dizendo assim, e sobre a hipertensão? O que você pode trazer para a gente sobre a hipertensão? Hipertensão muitas vezes está relacionado a não soltar, não deixar ir. Às vezes um luto não realizado, onde a pessoa não consegue soltar o outro para ir, ou alguém que quer ir dentro da família e ela segura inconscientemente, quer segurar na vida. Tá? E isso, ao longo do tempo, dá essa tensão dentro da pessoa. E o que precisa muitas vezes é soltar. Tá? Isso é uma resposta curta, mas é o que a gente vê por aí. Tá? É deixar os pais irem embora. Cumprir o ciclo. Não é fácil mesmo. Uau, Fran, eu tô arrepiada. Essas Legal. pessoas são pessoas que eu conheço também, então faz muito sentido. A Aline, ela tá nos trazendo o tempo da live. Nós temos, deixa eu ver se eu tô certa aqui, 7 minutos, Aline. Eu tô lá em cima ainda, tentando ler todas A live vai ficar gravada 24 horas, nós vamos, 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. logo, 3 minutos, né? Nós vamos sim gravar essa live, vamos disponibilizar, viu, Matheus? Depois eu passo para você também, passo para o Facebook. A gente consegue salvar e pôr no YouTube, no nosso YouTube também. Isso, no YouTube, exatamente. E assim, ao final mesmo, tem sim outras perguntas. Tem uma pergunta para o final que eu deixei, que é da Cristiane, que é uma aluna nossa, que foi o seguinte, que é rapidinho, que ela falou assim, como ajudar alguém muito doente sem sair do lugar? Eu achei bonito isso, porque nós estamos numa fase para olhar para isso. Essa precisa de tempo, tá? Mas porque é uma resposta um pouco longa. Entendi. Se você quiser... vou falar algo curto, tá? Ok. Olhe para a pessoa, olhe para a situação da pessoa, olhe para o sistema da pessoa, olhe para a família da pessoa e olhe para o movimento que rege tudo isso. Amplie o olhar não só para a pessoa, mas veja que há algo movendo todos esses seres, toda essa família, toda essa humanidade, todo esse planeta. E à medida que a gente amplia, solta. Desculpa, eu vou fazer um pedido. Tá, faz. Tá todo mundo pedindo para a gente fechar aqui e abrir mais um pouquinho. Você concorda com isso? Que nós não tem como salvar essa live. Vamos fechar e entrar de novo? A mulher deixou. Pode. Mais 10 minutinhos, Juliana, ok? Pode. Mas com 10 minutos só, a gente não fica muito tempo. Tá bom. Gente, eu não sei fechar a live. Como é que eu fecho aqui? Encerrar. Fecha. Gente, eu tô aguardando o Matheus. Se você estiver aqui, Matheus, me dê um okzinho que eu te chamo. Meu coração tá batendo, como diz meu pai. Eu comecei a ver as pessoas me pedindo, por favor, grava essa live, e eu quis gravar mesmo.
Eu não quero estender muito com o Matheus agora, porque senão é um abuso e isso não é a proposta. Aí, a Ju tá aí, ele tá aí, tô aqui, ok, deixa eu ver aqui, porque só pra gente encerrar com tempo pra ele passar alguma orientação pra gente. Eu não tô conseguindo encontrar ele aqui. Aqui ele. Ok. Convido o Matheus de novo. Ok. Deixa eu ver aqui. E aproveitem e respirem. Eu acabei de convidá-lo. Respirem, porque foram muitas informações. E eu tô só aguardando ele aceitar. Talvez eu cancele e chame novamente. Enquanto isso, vocês estão entrando. Vou chamar de novo. Que presente. Deu, consegui. Matheus. Oi. Estou bem emocionada. Que bom. Eu estou bem emocionada. Eu não quero estender muito, que o nosso combinado é uma live. Só para a gente poder encerrar bem tranquilamente. Se você quiser voltar nessa resposta com mais tranquilidade, depois a gente encerra. É só isso, ok? Sim. Para a gente poder ficar com os nossos familiares e todo mundo poder estar com os familiares agora nesse final da noite. Muito obrigada por você ter voltado, só para a gente encerrar com chave de ouro, porque foi um diamante, foi um tesouro. Que legal, uma honra. Eu quero falar uma coisa importante dessa pergunta, né? De como é que era a pergunta? Como aceitar a doença da outra pessoa. Como ajudar alguém muito doente e se manter na postura, né? E não sair do lugar. Como a gente está numa fase muito, muito difícil e que muitas pessoas vão ter que apoiar, a Cris está aí, ó, ela que fez a pergunta, a gente poder ajudar as pessoas que vão precisar muito da gente ou quem já está nesse quadro, mas manter a postura, não sair do lugar de filho muitas vezes, né? Então é isso. Aqui, ó, só um minutinho. A Cristina está dizendo, merecemos workshop. Você acha que eu não quero trazer ele para Uberlândia, Cristina, para a gente fazer o workshop de saúde com o Matheus? Então, eu já conversei com ele sobre isso. Vamos lá, Matheus. Já, muito legal. Olha, é um assunto bem delicado, porque assim, só quem está passando por isso é que sabe o que é viver isso, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu acho importante é a gente ter essa empatia e saber que não é fácil mesmo, não é uma coisa simples, né? Mas uma das coisas é a gente compreender a marcha, como diz o Renato Teixeira, né? Compreender a marcha e ir tocando em frente. Por quê? A gente nasce no caminho da morte, a gente nasce nesse sentido, e as pessoas têm um tempo de vida. Sim. E esse tempo de vida, ela falou de doenças graves, né? Sim. No caso dela é a mãe, que está bem doente. E esse tempo de vida, ele tem um final. Mas para chegar nesse final, tem todo um processo de acontecimento. E todas as pessoas que estão nessa situação de se encaminhar para a morte, isso é uma das coisas que a gente faz nas constelações, onde não tem cura, vamos dizer assim, acompanhar a pessoa até a porta. Porque a gente não sabe o que vai ter do outro lado. Então, uma das coisas que os filhos podem fazer é, no lugar de filho, acompanhar os pais até a porta. Os pais vão sentir medo. Os pais vão sentir o peso. É uma insegurança. Saber disso e acompanhar. E quando a gente percebe que a nossa tarefa é essa, de acompanhar eles com amor.
nesse momento, é uma coisa muito sábia que o Bert fala em um dos textos, mas que eu acho isso muito rico, que é vivenciar o amor que conhece a despedida. O Sim. que é o amor que conhece a despedida? Ah, meu irmão vem me visitar e ele vai embora amanhã. Se ele vem embora amanhã, tantas outras coisas perdem o peso e o sentido, e eu vou aproveitar isso com um sabor ainda maior. Então, vivenciar cada momento, cada olhar com uma memória afetiva, onde nós vamos levar essa vivência como pedras preciosas de riquezas que nós podemos distribuir aos nossos filhos, aos nossos descendentes e às pessoas que nós amamos. Porque é um amor que flui de nós para eles, de deles para nós, e que a gente pode tomar isso e se enriquecer com isso. E com isso, a pessoa que está nessa caminhada ganha dignidade. Ganha dignidade. E a dignidade nesse processo é fundamental. Porque o processo de morte é um processo de ganhar força. E a gente precisa ver aonde é que está a força para essa pessoa. E olhar que lá do outro lado, a gente vê isso nas constelações, os mortos continuam agindo. E aquilo vai ser plasmado além do tempo e espaço. Pode confiar, que é isso. Então, soltar com amor. Isso. E se despedir com aquele sentimento de saudade que a gente vai chorar, a gente vai sentir a dor, vai sentir a saudade, se entregar para esse momento. Mas enquanto não chega, festejar e celebrar a vida. Acho que isso auxilia. E de preferência com esse ente querido, né? Com essa pessoa. Então Esse é o amor que aproveita conhece a cada despedida. instante, Esse é o não amor que é? conhece a despedida. E Exatamente. deixa algumas coisas de lado, deixa outras coisas que Sim, eu digo assim, de rusgas, de defeitos. sim, Relaxa, vamos aproveitar como uma grande festa. sim. Cada dia é dia de festejar. Celebrar essa relação, esse amor e deixar isso fluir como uma fonte de dentro do seu peito para as outras pessoas, e inclusive para quem te deu a vida. Você me trouxe uma memória que eu estou bem emocionada. Eu vou continuar emocionada. Você me trouxe uma memória. 15 dias antes da minha mãe falecer, nós estávamos numa praia, em família. Ela fez esse pedido para a família e nós fomos passar um Natal e um Ano Novo juntos. E ela estava na cadeira de rodas, muito debilitada, com câncer muito agressivo, um problema cardíaco muito forte. E aí a gente estava na praia e eu falava assim: mãe, você gostava tanto do mar, você quer que a gente te leve até o mar? Porque nós estamos aqui alguns dias né, e ela falou: filha, eu já estou lá e o mar está em mim. Eu não preciso ir lá no mar. Eu É, sinto o mar como se eu estivesse lá, mas ele está em mim. E isso ficou muito gravado para mim, porque aí 15 dias depois ela se despediu mesmo da vida. E uma vez o Wolfgang fez um movimento comigo dessa despedida, eu com ela e ela comigo, e tudo que eu lembrei foi do mar. Ela no mar e o mar nela. Porque aquilo ali tocou muito meu coração e toca até hoje. Tanto é que agora, na minha vivência como filha e como mãe, eu também faço movimentos de sentir através do que está no sensível e não no físico. isso. Né? Matheus, eu não tenho coragem de perguntar mais nada, Tá bom. porque é muito conhecimento que você nos traz. Tem muita pergunta, as pessoas voltaram quase que 100%, muita gente querendo mais. Mas o que nós vamos fazer? Eu vou te pedir para você nos deixar uma mensagem do seu coração. Eu vou torcer muito para que no segundo semestre nós possamos estar juntos aqui em Uberlândia. Viu, Juliana? Eu já Legal. estou falando isso. Bom, Eu comecei a pedir para a esposa. A esposa que eu sim, comecei é esse bom. assunto. Porque aí eu quero que ela esteja conosco. Legal. Assim, deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão aqui, que são seus seguidores, os nossos seguidores, que agora passam a ser todos nossos. Que coisa mais linda que é isso. Legal. E assim, gente, ele é professor na Heringer, na escola Heringer, tem feito um trabalho lindíssimo lá em São Paulo.
eu estou presenciando isso, então eu quero estar mais com você como aluna também, Matheus. A Cíntia está aqui também, né, Cíntia? A gente fica lá louca para fazer todos os cursos. E com essa mensagem final, a gente vai encerrar a nossa live de hoje, agradecendo mesmo esse coração aberto do seu para as nossas vidas, ok? Grato. E a gente volta a conversar depois para a gente marcar uma outra live um dia que for bom para você. Tá? Legal. Porque aí a gente às vezes pode fazer específico de alguma área. Eu tenho uma live que eu tenho vontade de fazer com você, por exemplo, só para falar do coração, dos problemas no coração. Acho que Bora, vai ser uma uma das honra. lives mais lindas. Legal, legal. Olha, em primeiro lugar, que falei primeiro, mas vou falar de novo, que eu acho importante é te agradecer pelo convite, ser Nossa, grato pelo convite, imagina. grato ao Instituto de Soluções Sistêmicas, né, a presença da Aline, amiga querida, e mais uma vez que eu admiro o trabalho de vocês, acho que vocês são pessoas muito competentes e assim engajadas numa boa intenção do desenvolvimento das pessoas, acho isso muito nobre. E o que eu quero dizer para as pessoas é que nesse momento, né, que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, é um momento de muitas apreensões, de muitos anseios, até de algumas angústias, né? Mas que isso é lícito e existe todo esse sentimento difícil, existe toda essa preocupação, mas ao mesmo tempo fixem o olhar naquilo que tem cor, naquilo que tem sabor, nas vivências, nos amores. É difícil, às vezes a gente fica muito próximo dos relacionamentos, né? Fica muito dentro de casa e tem desavenças, é normal. Mas também, quando passar, vejam o que é bom. Fixem o que é bom. Valorizar o que é bom para mudar a nossa vibração interior para uma vibração de mais luz, uma vibração mais leve, uma vibração de mais amor. E isso se reverbera nos nossos filhos, aquelas mães, né, que estão ligadas nisso, reverbera nos nossos filhos. Então, semeiem dentro de si esperança. Esperança. E às vezes, para ancorar essa esperança de tempos melhores, de uma travessia, nós precisamos nos remeter a imagens de onde a gente vivenciou isso. Porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir aquilo que é real, aquilo que não é real. Por isso que, né, na sua mãe, o mar já estava nela, porque ela conhece isso. Então a gente vivenciar uma coisa boa e trazer isso para os nossos familiares. E trazer, mudar a nossa vibração para a gente poder aguentar as pelejas da vida e aguentar esses momentos de anseios com mais confiança, com mais esperança para chegar num momento melhor. Tá? É o que eu desejo para as pessoas e é o que eu tenho buscado fazer. Porque a gente que trabalha na área de saúde está lá na frente, tá vendo? E graças a Deus, onde eu estou não está ainda aquele caos que a gente ouve falar da Itália, então não está. Mas a gente já está sendo preparado para aquilo. Tomara que não passe por nada daquilo, que a gente possa retomar os nossos encontros e vivenciar as coisas tão lindas que a gente vivencia com esses trabalhos. Grato a todos, grato por assistirem e desejo que todos sejam felizes, viu? Um abraço e estamos à disposição, né? Opa! Legal, é Você sabe nóis. que eu já estou assim, meu Deus, me dê uma data aberta Legal, para ele, para nós. uma Vai honra, ser um grande muito grato. presente, uma grande honra. Foi uma grande honra. E aí eu quero dizer para vocês, só para a gente fechar, que as Sim, doenças, elas seguem a alma. E o mesmo amor que adoece é o amor que cura. Essas são as palavras do Bert para nós. Então vamos aproveitar isso, colocar no nosso coração cada palavra de luz que o Mateus nos trouxe. E ter hoje um dia melhor, uma semana melhor e uma vida melhor. Olha como a vida é preciosa, ela nos dá esses presentes. Muito é. grata, Olha para quem está do seu lado e dá um sorriso. muito grata. Valeu, um Tudo de abraço, bom tudo para de bom. vocês. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.